E temos aí bomba do Flávio Dino e chororô já da família Bolsonaro. Olha, o Eduardo e o Flávio perceberam que o plano deu errado. O plano deu completamente errado, eles são aí completamente isolados hoje da elite financeira brasileira que, vou falar, tinha uma boa interlocução com a família Bolsonaro, tinham empresários bilionários aí, inclusive grandes patrocinadores dos veículos de comunicação, da Globo, Band, SBT, etc., que gostam da família Bolsonaro e que são bolsonaristas ou eram bolsonaristas. Porém, depois aí das tarifas ao Brasil, essas pontes aí foram explodidas. É isso que aconteceu. Quebraram as pontes, então isolaram a família Bolsonaro. E aí, o plano do Eduardo Bolsonaro era que a Lei Magnitsky causasse ali pânico em ministros do STF, em políticos do Brasil e em empresários brasileiros, e esses empresários fossem pressionar aí para ter uma anistia para o Bolsonaro. E aconteceu o oposto. O Hugo Mota falou aí no sábado que não vai ter anistia para ninguém, que isso não será votado e que quem planejou aí até morte de ministros do STF jamais vai ser aí beneficiado com nenhum tipo de anistia. Recado direto para o Bolsonaro, assim, você será preso. Depois, no mesmo dia, o Hugo Mota encaminhou 4 pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética, que deve cassá-lo, porque agora os empresários, que são os chefes desses deputados, vamos lembrar, a imprensa chama de centrão deputados que são de direita. Esses deputados são empregados de empresários bilionários. E eles roubam muita grana junto, muita grana. E quando eu digo roubo, às vezes é legalmente esse roubo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou mais de 800 bilhões de reais por ano em isenção de impostos. Então você, plantonista, você paga imposto. Se você não pagar imposto e cair na malha fina, você vai receber multas, vai se ferrar. Porém, inúmeros empresários bilionários não pagam um centavo, porque legalmente, por lei da Câmara dos Deputados, eles têm direito a isenções. Olha só como é que são as coisas. E aí, esses empresários aqui estão falando, ó, queremos a cabeça de toda a família Bolsonaro, né? Para sobrar um deles aí para contar a história. Então o Flávio percebeu, deu ruim para ele. E aí, quem é plantonista já tá sabendo desde muito antes, porque eu avisei aqui em vários vídeos, o Flávio Dino tomou a decisão que oficializa o que eu havia dito antes, que é a Lei Magnitsky não vale no Brasil. Se um banco quiser aplicar a Lei Magnitsky no Brasil, o Supremo Tribunal Federal vai impor multa a esse banco. Vai dizer, olha, você não pode tirar ou bloquear a conta do Alexandre de Moraes, ou de quem quer que seja, cidadão brasileiro, sem uma ordem da justiça brasileira. E o banco não pode falar, ah não, mas a justiça dos Estados Unidos disse que como eu sou um banco que tenho representação nos Estados Unidos, vamos supor, o Banco do Brasil tem nos Estados Unidos, Banco do Brasil, América. E aí, o Banco do Brasil diz, ó, como eu tenho representação lá, eu também faço negócios em dólar, eu tenho que multar o Alexandre de Moraes, bloquear o Alexandre de Moraes. Aí o Supremo Tribunal Federal vai dizer, não, você não pode. E se você não desbloquear a conta dele, vai ter multa diária de tanto. E as multas vão aumentando. E a gente sabe que, estamos aí falando de soberania nacional, as multas vão ser altas, milionárias. E aí o banco vai ter que escolher se vai pagar a multa ou se vai fazer valer a lei dos Estados Unidos em cima da lei do Brasil. Só que eu dei o exemplo do Banco do Brasil, que é um banco estatal. Porém, o Bradesco, por exemplo, o presidente do Bradesco, CEO, né, que é como se chama aí, ele é um militar bolsonarista, raiz, bem bolsominion, mas bem bolsominion mesmo, dos piores. Assim que foi anunciado a Lei Magnitsky, ele disse que o Bradesco já está aplicando ao Alexandre de Moraes. Depois saiu na imprensa que o Alexandre de Moraes não tem nenhuma relação com o Bradesco, ou seja, não tem conta, não tem seguro, não tem nada lá. Mas você vê como é o viralatismo de quem é bolsominion raiz. Se você aí, plantonista, tem conta no Bradesco, eu posso falar, ó, faça um boicote, tá? Vai lá, fecha e abre em outro banco. Porque, ó, é isso aí que faz o Bradesco. Além de ser um dos bancos aí que financiaram o golpe na Dilma, etc. Mas aí foram todos, né? Dificilmente você vai conseguir fazer conta num banco, a não ser os públicos, que não tenham participado ali da tentativa do golpe de 2016, do consórcio de mídia que foi financiada por esses bancos para prender o Lula e para que o Bolsonaro ganhasse a eleição em 2018. Vamos lembrar disso tudo. Essa elite financeira é quem fez toda essa desgraça no Brasil e quem está aí a vento em popa com o plano T, que foi aí, implodiram aí, o bolsonarismo acabou com o projeto Tarcísio, né, que era o plano deles, mas você vê, tem um escândalo aí de mais de R$1 bilhão em propina na Secretaria da Fazenda do Tarcísio, e a imprensa, saiu matéria no Fantástico ontem de 10 minutos, sem citar o nome do governador. Consegue imaginar se tivesse um escândalo com o braço direito do Haddad, Secretaria da Fazenda do Tarcísio, é o equivalente ao Ministério da Economia do Lula,
ou Ministério da Fazenda, como alguns gostam de chamar. E imagina se o braço direito do Haddad tivesse recebido 1 bilhão em propina. Você consegue imaginar o Fantástico fazendo matéria de 10 minutos sem citar o Haddad e o Lula? Pois bem, foi isso que a Globo fez. E está fazendo toda a imprensa sobre as matérias aí de corrupção no governo Tarcísio. Não citam o Tarcísio. Inclusive a Folha chamou de mal-estar o escândalo de corrupção. É um mal-estar pro Tarcísio. Que coisa, mal-estar. O cara, seu braço direito roubou R$1 bilhão. Aliás, recebeu 1 bilhão de propina. Se ele recebeu 1 bilhão de propina é porque o crime que foi cometido foi muito mais de 1 bilhão. Essa é a nossa imprensa. Então, mas o projeto T foi implodido. Inclusive o chefe, entre aspas, do Tarcísio, que é o Kassab, que é secretário dele, o mais importante, disse: Tarcísio não deve ser candidato à presidência, ele deve ser candidato à reeleição. Ok, em meio a isso tudo, o Flávio Dino toma a decisão que oficializa o que eu disse. Vou ler aqui trecho da decisão do Flávio Dino que causou desespero. Logo após a decisão, teve post aí do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas, do Flávio Bolsonaro, todos eles em pânico, porque o Flávio Dino acabou de dar aí o checkmate em Donald Trump e em todos. Isso num dia em que o Alexandre de Moraes está sendo aí exaltado na imprensa estadunidense, já eu falo disso. Então com vocês aqui, ó, trecho da decisão do Flávio Dino. Vou mostrar aqui. Vamos ver se vai dar para ler aí. A letrinha tá pequena, né? Inclusive, isso aqui já está sublinhado. O trecho mais importante, que é, vou ler aqui para você. Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, que é a CNSEG, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização dessa Corte, no âmbito da presente ADPF. Desse ciência a Procuradoria-Geral da República, a sede para providências, publique-se, Brasília, 18 de agosto de 2025, ministro Flávio Dino, relator. O que quer dizer o Flávio Dino? Federação Brasileira dos Bancos, aí ele fala, ó, empresas de seguros, instituições financeiras, se por lei estrangeira, por autoridade estrangeira, vocês cancelarem conta, bloquear algum ativo, ou seja, bloquear conta, bloquear algum investimento, bloquear transferência para o exterior ou do exterior para essa pessoa, ou seja, envolvendo dólar, que as transferências do SWIFT envolvem dólar. Por determinação do Estado estrangeiro, vai ter. Vocês estarão descumprindo ordem judicial. E aí prepara que a giripoca vai piar. Na decisão, o Flávio Dino não coloca, ó, vocês estarão sujeitos à multa, porque ninguém fez ainda. O único que anunciou que faria, que é o Bradesco, não tem nada com o Alexandre de Moraes, então não dá para bloquear uma conta que não existe. Só falou da boca para fora para agradar os bolsominions, para ver se consegue alguns clientes bolsominions, ou sabe-se lá para quê. Pois bem, o Flávio Dino então toma a decisão. Então se amanhã depois, algum banco que o Alexandre tem conta, o Alexandre vai enviar alguma coisa para o exterior, algum dinheiro, vamos supor, que vai viajar, enviou dinheiro. Não vou enviar, porque em dólar ele não pode, tem a lei Magnitsky. Nananina não. Prepara que você vai ser multado o banco. E os responsáveis pelo banco vão ser punidos. Então a coisa vai ficar feia. É isso aí que o Flávio Dino decidiu. No mesmo momento em que o Flávio Dino decidiu isso, saiu na imprensa estadunidense, foi hoje de manhã, matéria no Washington Post, que é o jornal aí mais famoso de Washington e o segundo maior jornal dos Estados Unidos, um dos maiores jornais do mundo. O Washington Post tem aí como dono o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Você vê que no mundo capitalista, um bilionário é dono de tudo, inclusive dos veículos de comunicação que ele usa, obviamente, para promover o tipo de política que ele quer. Porém, mesmo assim, o Jeff Bezos ele tá bem irritado com o Trump, tá? Mesmo assim, o Washington Post entrevistou o Alexandre de Moraes, deu destaque de capa para o Alexandre de Moraes, chamando ele de xerife da democracia. Aqui direto do site do Washington Post, eu já traduzi aqui para o português. O juiz que se recusa a se curvar à vontade de Trump. Faremos o que é certo, diz Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes diz que está preservando a democracia brasileira. A Casa Branca diz que ele a está destruindo. E aí na entrevista o Alexandre de Moraes diz que não vai recuar 1 milímetro sequer na luta aí pela democracia do Brasil. E aí o Washington Post faz algumas perguntas falando, mas você bloqueou o Twitter, você fez isso, aquilo, aqui nos Estados Unidos não se faz assim. Aquela hipocrisia dos estadunidenses de se acharem superiores. Lembrando que o TikTok foi banido dos Estados Unidos por mais de um mês
só porque a empresa não quis vender para um estadunidense. No Brasil, todas as redes sociais, os donos não são brasileiros e as redes operam aqui normalmente. Nos Estados Unidos, a única cujo dono não era estadunidense foi banida. Mas aí, se o Twitter não ali cumprir com as leis brasileiras e for suspenso por isso, aí os estadunidenses falam, nossa, olha, as suas decisões são muito pesadas. Oh! O mesmo jornal não falava nada do governo Biden por banir o TikTok. Nada, nada, nada. Aliás, de todo o Congresso Nacional votou para banir o TikTok. Foi uma votação no Congresso Nacional, um projeto de lei do Biden. Aí você vê que coisa. Mas aí o Biden não é ditador. O Biden não está censurando ninguém, tá bom? É isso. É questão de segurança nacional. Se o Alexandre de Moraes dissesse que é segurança nacional, a gente banir todas as redes sociais cujos donos são estrangeiros, todos estadunidenses, aí você ia ver a imprensa estadunidense, que era a favor de banir o TikTok, falar, olha que ditadura que é o Brasil. É isso aí, tá? Aí, apesar de estar exaltando o Alexandre de Moraes, tem essas perguntinhas, mas olha só a resposta do Alexandre. O Alexandre falou o seguinte, eu entendo que para a cultura estadunidense seja mais difícil compreender a fragilidade da democracia, porque nunca houve um golpe lá. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe. Quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva, ou seja, doenças são golpes de Estado. Aí ele falou, o Alexandre de Moraes, das narrativas falsas, e falou, essas narrativas acabaram envenenando o relacionamento, narrativas falsas sustentadas pela desinformação disseminada por essas pessoas nas redes sociais. Então o que precisamos fazer, e o que o Brasil está fazendo, é esclarecer as coisas. Aí ele diz, é agradável passar por isso? Claro que não é agradável, mas é preciso defender a democracia. Enquanto houver necessidade, a investigação continuará. Nisso, o Eduardo Bolsonaro, depois da entrevista do Alexandre, e depois aí e depois da decisão do Flávio Dino, saiu para chorar nas redes. Aí Eduardo Bolsonaro usou seus porta-vozes no Globo. Eu vejo muita gente de esquerda que adora idolatrar a Globo até hoje. Tem gente aí que idolatra jornalistas da Globo News. Meu Deus, como pode? A Globo usa isso aqui, ó, o equívoco de Flávio Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Aí o jornalista Bolsominion, que é o Lauro Jardim, que está aí defendendo o Eduardo Bolsonaro muito aí nos últimos dias, encontrou aí a dedo um banqueiro, amigo dele, para criticar o Flávio Dino. Aí o Eduardo Bolsonaro fala, os Estados Unidos não forçam suas leis serem aplicadas em outros países, por óbvio, mas tem a liberdade de decidir quem pode adentrar em seu sistema financeiro. Se você desejar acessá-lo, tem que respeitar a lista de sancionados da OFAC, se não está fora. Simples, mas não para Dino. Aí é o que fala o Eduardo Bolsonaro. Aí depois, ele fez um vídeo enorme, com texto em inglês, ele quer que as coisas cheguem no Trump. Aí ele fez um chororô. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro... Pois bem, ele fala que os senhores do mercado financeiro estão a favor do governo Lula e da ditadura que está no Brasil. Pois bem, esse pessoal perdeu bilhões aí por culpa do Eduardo Bolsonaro e segue perdendo muita grana por culpa dele. Então ninguém está do lado do Eduardo Bolsonaro mais. Aí o Flávio Bolsonaro, eu não consigo salvar o post do Flávio porque ele me bloqueou nas redes sociais. Depois que ele tentou me prender, faz uns 2 anos, aí ele me bloqueou, quando saiu matéria de que a advogada dele é amiga de um delegado, vão nas mesmas festas junto, e a advogada mandou lá, o delegado mandou me investigar e mandou o Ministério Público me prender. Aí o Ministério Público falou, pô, não, o Thiago não cometeu crime nenhum. Aliás, o Thiago nem mora no Rio, tem que ser na Justiça de São Paulo. Aí mandaram para a Justiça Federal de São Paulo. Aí depois de lá, foi arquivado. Mas tentou me prender usando um delegado amigo, que mandou prender, tá? Esse é o nível aí do Flávio. Aí, o Flávio publicou aqui um post enorme. Eu vou ler um resumo aqui com a decisão do Flávio Dino. Inclusive, ele pega a mesma imagem que eu usei, coincidência, com o mesmo sublinhadinho aqui, talvez tenha até salvado do meu perfil. Aí ele adora ir lá ver o que eu publico. Flávio Dino, sou muito corajoso, vou pular do 10º andar. O que este ser fez hoje só pode resultar em 2 coisas. 1. Estamos diante do primeiro ato. Assinou o AI-5 e iniciou oficialmente a ditadura do judiciário. É engraçado, agora ele diz que o AI-5 é coisa de ditadura, mas eles não diziam que a ditadura militar não era uma ditadura?
Aí agora ele diz que a AI-5 inicia oficialmente a ditadura do judiciário. Você vê a contradição deles, né? Aí, 2. Estamos diante do último ato. Partiu para invadir as Malvinas e é o fim da ditadura do judiciário, pois será dizimado pelo inimigo. Invadir as Malvinas foi o que a Argentina fez lá nos anos 70, e aí a Inglaterra detonou lá com a Argentina. A Inglaterra roubou as Malvinas da Argentina, a Argentina tentou recuperar e perdeu lá a guerra. Pois bem, aí, hoje eles não dobraram a aposta, resolveram se isolar do mundo, como ocorreu em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte e no Irã. O Brasil se isolou tanto do mundo que olha só a notícia que eu vou comentar nos próximos vídeos, que nesse aqui nem deu tempo. Mas olha só, Putin telefona para Lula após reunião com Trump no Alasca. Putin se reuniu com Trump na sexta-feira, que no horário do Brasil já era noite. Aí ele falou, não vou ligar pro Lula sábado e domingo, né? Deixa o Lula descansar. Na segunda de manhã, ele já ligou pro Lula. Ele ligou antes e depois do encontro com o Trump, para falar com o Lula. Primeiro para falar com o Lula, ô Lula, e aí, como é que vai ser o encontro e tal, vamos fazer isso, isso e isso, para ver a estratégia do encontro. Aí depois, para dizer, ó Lula, a estratégia deu certo. Trump foi humilhado na imprensa mundial, o Trump aceitou aí que boa parte da Ucrânia vai ser Rússia, na parte onde os ucranianos, onde as pessoas que estão lá se consideram russas e não ucranianas, vai virar Rússia, e o Zelensky já começou a admitir aí, ó, que vai realmente dar esse território aí para a Rússia. Então é isso aí. Nesse exato momento em que eu gravo o vídeo e em que o vídeo está sendo publicado, o Trump está reunido com líderes da União Europeia e com o Zelensky para falar, ó, ou vocês fazem isso aqui que eu tô mandando, ou vocês que vão pro beleléu. É mais ou menos isso aí que tá falando o Trump. Que o Putin já deu lá depois de conversar com o Lula e ver a estratégia, ele falou com o Trump, ó, os meus termos são esse. Se você quer, se não quer, ó, Trump, vai se ferrar. É isso. Então, veja só, tá ruim aí pra família Bolsonaro, eles perceberam, quem tá realmente isolado são eles, e agora, realmente, o que o Eduardo Bolsonaro falou e o que o Lauro Jardim disse, o Banco Brasileiro vai ter que... O Banco Brasileiro não é obrigado a aplicar a Lei Magnitsky no Brasil, mas se não aplicar, pode sofrer sanções nos Estados Unidos. Então, o banco que escolha onde vai sofrer sanção, se é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. E banco que é brasileiro, eu quero ver o que vai acontecer com esses bancos que ganham bilhões no Brasil, exploram a população, cobram juros abusivos na população no Brasil. Eu quero ver o que esses bancos vão fazer quando começarem a levar multas bilionárias no Brasil. E aí eles vão escolher, então, que seja o Bradesco que vá para os Estados Unidos. Ver se ele consegue cobrar 400% de juro ao ano do cidadão norte-americano. Vai lá tentar, Bradesco. Vai lá tentar. Tem todo o meu apoio. Se quiser sair do Brasil hoje, olha, vá. Se é por falta de Deus, tchau. Obviamente, tem que devolver o dinheiro de todos os correntistas que tem lá dinheiro. Não vai fazer igual o Banco Nacional e outros lá que fecham e roubam toda a grana, né? É sempre assim o banco, né? Na hora que fecha, rouba a grana de todo mundo, já percebeu? Peça sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!